Olá pessoal, professor André, diretamente do canal Fora da Caverna. E hoje eu quero falar sobre um aniversariante muito especial. Pois é, no dia 28 de junho de 1945 nascia em Salvador, Bahia, Raul Santos Seixas. Pois é, Raul Seixas hoje faria 73 anos, né? E eu precisava vir aqui falar um pouco sobre essa verdadeira lenda, esse ícone da música brasileira, né? O Maluco Beleza, a metamorfose ambulante, o pai do rock brasileiro. Não tem como falar do rock brasileiro sem falar de Raul Seixas. Ele acabou se tornando aí uma figura que marcou gerações, vem marcando gerações, né? E nós continuamos a ouvir Raul e continuamos a dizer toca Raul aí em todos os lugares em que nós vamos. Bom, então Raul Seixas nasceu em Salvador, 1945, e o seu primeiro disco ele surge em 1968. Desde muito pequeno foi um garoto interessado por música, né? Que como ele mesmo vai contar na sua música, esse é um dos traços da sua música, a autobiografia, né? Era um garoto que matava a aula para ir para a porta da loja ouvir música, ouvir rock, e acabou se tornando um grande fã de Elvis Presley e começa sua carreira musical imitando Elvis. E aí, em 1968, ele vai lançar um disco bem ali naquele momento da Jovem Guarda, naquele momento do rock brasileiro que estava surgindo, da influência tanto de Elvis quanto dos Beatles. Ele vai lançar o seu primeiro disco chamado Raulzito e os Panteras, os Panteras, em conjunto com um grupo, né? E é um disco que tem esse estilo Jovem Guarda, né? O Raul, inclusive, aparece na capa, quase que irreconhecível para aquela figura que nós conhecemos como Raul Seixas, né? E o grande sucesso, na verdade, de Raul Seixas vai surgir em 1973. É nesse momento que surge o Raul Seixas que nós conhecemos, o Raul Seixas que marcou a história da música brasileira. É com o disco Krieg Rabandolo, né? Nesse disco, Raul vai lançar os sucessos que acabaram consagrando o músico, né? Então, músicas como Ouro de Tolo, Metamorfose Ambulante, Mosca na Sopa fizeram parte desse disco que acabou fazendo sucesso e que acabou lançando Raul Seixas aí no universo da música brasileira. Né? É nesse disco também que Raul vai lançar uma música chamada Let Me Sing. E Let Me Sing ele vai provar uma tese sua, né, sobre a música, que ele vai dizer o seguinte, que Chuck Berry e Luiz Gonzaga tocavam a mesma coisa, faziam o mesmo som. E ele vai provar isso através dessa música, que é uma música, né, chamada Let Me Sing, então o nome já é em inglês. É uma música que vai começar ali com uma levada do rock e de repente vira para uma levada do baião, sem mudar o ritmo, sem mudar a marcação, sem mudar o compasso ali, provando que tocar rock e tocar baião era a mesma coisa, né? Isso acaba se tornando uma marca da sua música, né? Quando perguntavam para o Raul que tipo de música ele fazia, ele respondia: é Raul Seixismo. Então era um estilo único. E realmente Raul Seixas é dono de um estilo único que vai ter essas misturas aí do rock, do baião, né? Marcações como a presença dos atabaques, né, das religiões afro-brasileiras aí do candomblé da Bahia, né, terra de Raul Seixas, e ele vai colocar isso nas suas músicas, na música Mosca na Sopa, por exemplo, ele coloca esses atabaques presentes, né, e é uma música que critica justamente essa sociedade preconceituosa, ultraconservadora daquele período, né? O disco é de 1973, plena ditadura militar, e você tinha todo aquele conservadorismo, toda aquela perseguição a quem não fizesse parte ali daquele padrão que a sociedade tinha como do cidadão de bem, né? E que era ser católico, cristão. Então, na música Mosca na Sopa, ele vai falar disso, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pintou para lhe abusar. E aí a gente ouve ali a batida dos atabaques, né, nessa ideia de a mosca que veio para incomodar. Então, o cara que veio para incomodar mesmo, né? Uma outra música desse disco também, que é bastante conhecida, é a música Ouro de Tolo. A música Ouro de Tolo faz uma crítica justamente ao milagre econômico.
né, da ditadura militar, aquela história de que o Brasil estava se desenvolvendo economicamente, estava crescendo, estava muito melhor naquele momento, né? E aí ele vai fazer a crítica a essas ilusões da classe média brasileira que comprou essa ideia, né? Então a música começa dizendo: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês, né? Então uma crítica aí a esse consumismo, a essa ideia de que ah, só o que a gente precisa é comprar um carro zero, né? Que tem um trecho da música que ele vai falar. Eu devia estar alegre, eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73, né? Que era o carro do ano, né? Então, a ideia de comprar o carro do ano, a ideia de morar em Ipanema, um bairro rico do Rio de Janeiro, né? Ou seja, essa ideia bem de classe média mesmo do que era estar bem, enquanto o resto do país estava vivendo ali momentos horríveis de censura, de torturas, de perseguições, né? Então, o autoritarismo muito presente. Então, a música Ouro de Tolo fala disso. A expressão ouro de tolo diz respeito ali a um ouro falso, né? A um ouro falso que era usado para enganar, inclusive nos garimpos, para enganar as pessoas que são leigas e que não conheciam de fato o ouro, então você enganava ali, era o ouro de tolo, era o ouro falso, era o ouro que não é ouro de verdade, não tem o verdadeiro valor. Então, o ouro de tolo seria aí, né, esse milagre econômico, essa ideia uma grande felicidade, um grande enriquecimento. Nessa mesma música, ele vai dizer isso, né? Vai dizer da necessidade de se movimentar, da necessidade de sair, da necessidade de agir em prol da própria vida e não ficar parado ali, como de alguma maneira se propagava pela propaganda oficial do governo, né? Então ele vai dizer: eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Né? Então a ideia de que, olha, é preciso se mexer, a gente precisa fazer alguma coisa, né? No mesmo disco também vai aparecer um dos grandes sucessos de Raul, que é Metamorfose Ambulante, que é uma música contra o conservadorismo, contra o pensamento conservador, né? Essa ideia de ficar presa às mesmas ideias sempre, não mudar nunca, né? E a música vai dizer isso, o grande refrão da música é isso: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, né? Sobre que eu nem sei quem sou, quer dizer, eu não sei quem sou, mas eu também não vou em busca, vou ficar ali preso às minhas ideias formadas, né? Então é uma grande crítica ao conservadorismo que estava muito presente naquela época, né, e que está muito presente na atualidade também aí na nossa sociedade, né? Uma outra música que aparece nesse disco é a música Al Capone. A música Al Capone, no título, traz a figura lá do mafioso, né, do contrabandista, né, Al Capone, que teria burlado a Receita Federal dos Estados Unidos aí com seus contrabandos, com o envolvimento com a máfia, né? E era muito interessante, porque é muito interessante essa música, porque ao mesmo tempo em que ela apresenta Al Capone, né, e apresenta esse cara que tinha a ver com isso, traz o Al Capone, na verdade, como aquele que subverte essa ordem capitalista, porque é a ideia de que você tem que pagar os impostos, de que você tem que sustentar esse governo, porque senão ele se volta contra você, né? Então vai trazer, inclusive a gente percebe essa referência na música, que não é exatamente uma crítica ao Al Capone, mas uma crítica a esse sistema que é muito complexo, né? Que permite que uns cometam alguns desvios e outros não, né? Então vai trazer ali Jesus Cristo, né? Ei, Jesus Cristo, o melhor que você faz é deixar o Pai de lado e foge para morrer em paz, né? Falando um pouco disso, dessas figuras que foram Lampião também, né? Que foram figuras controversas, figuras que em seus tempos foram tidos como criminosos, condenados como criminosos, mas que na verdade estavam enfrentando um sistema que era mais criminoso ainda, um sistema corrupto, um sistema conservador, né? Enfim, é uma música que traz essa complexidade crítica,
aí, né? Em 1974, Raul Seixas e Paulo Coelho, de quem ele vai se tornar um grande amigo, parceiro de várias músicas e tal, vão lançar a Sociedade Alternativa. A Sociedade Alternativa não ficou apenas na ideia, ela chegou a ser registrada em cartório mesmo, como uma instituição, e aí chegou-se a cogitar a ideia de que eles estavam comprando ali um terreno em Minas Gerais para fundar a chamada Cidade das Estrelas, né, onde se viveria sob essa ideia da sociedade alternativa que Raul tirou de um livro chamado o Livro da Lei, né, de um escritor místico chamado Aleister Crowley, e é dali que ele vai tirar as ideias da sociedade alternativa. A sociedade alternativa é a sociedade que viveria fora das regras estabelecidas na sociedade tradicional, né? E que tem como lema: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. A ideia de uma liberdade total, de uma anarquia, né? Anarquia no sentido da ausência de um poder estabelecido que determinasse regras. Essa é uma questão que vai estar muito presente na música de Raul, né? Como eu já falei, na música Metamorfose Ambulante tem essa ideia de não estar preso às regras. Tá? Bom, por causa dessas ideias, por causa de propagar essas ideias e fazer show falando sobre isso e fazendo críticas diretas mesmo à polícia, à ditadura, ao Estado, à política, Raul Seixas vai acabar sendo preso, ele e Paulo Coelho, vão passar por torturas no DOPS, e depois acabam sendo mandados para o exílio nos Estados Unidos. Voltando um tempo depois, quando o lançamento do disco Guita acabou fazendo muito sucesso, eles acabaram voltando para cá, tiveram a permissão para voltar para cá. Né? Em 1978, Raul começa a sofrer o problema que vai acompanhar ele ali para o resto da vida dele, para os próximos 20 anos, né? Que é o alcoolismo. Né? Então ele tem muitos problemas com o alcoolismo, ele chega a faltar shows, ele chega a não conseguir cantar em alguns shows de tão alcoolizado que estava. Então ele começa a ter problemas com isso, isso vai acabar fazendo com que ele perca 1/3 do seu pâncreas, né? Vai desenvolver ali um diabetes e infelizmente em 21 de agosto de 1989 Raul Seixas amanhece, né, encontrado morto, na verdade, no seu apartamento, exatamente como ele tinha dito na música Ouro de Tolo, que não estaria, né, no apartamento esperando a morte chegar. E infelizmente, por causa do vício, ele acaba aí morrendo. Né? E só que ele já tinha preparado junto com o Marcelo Nova, né, que na época fazia parte do grupo Camisa de Vênus. Ele já tinha preparado um novo disco chamado Panela do Diabo, que curiosamente é um disco em que vai ter muitas músicas meio que fazendo uma reflexão sobre a vida, sobre a morte, né? E acaba ficando com um disco aí que marca esse momento. É o último disco de Raul Seixas, a discografia de Raul Seixas é composta de 17 discos, e nesses 17 discos nós vamos encontrar músicas que vão tratar de diversos assuntos. Né? Então, a música de Raul Seixas é uma música controversa, que vai apresentar, né, ao mesmo tempo em que vai ter músicas que vão falar de motivação, de fé em si mesmo e até de fé em Deus, né? Como é o caso da música Tente Outra Vez, que é uma música de motivação, é uma música que fala de fé em Deus, que fala de levantar a cabeça e seguir adiante, né? Muita crítica social, crítica política, né? Como na música Ouro de Tolo, como na música Cowboy Fora da Lei, em que ele faz uma crítica ao sistema político, né, da sociedade. Aí, mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Então, essa sociedade que não prima pela democracia, não prima por nada disso, né? A música Aluga-se, que vai fazer uma crítica ao entreguismo, né? Essa coisa dos nossos governantes, dos políticos e de algumas pessoas da sociedade civil que querem entregar os bens brasileiros para os estrangeiros, sempre naquele pensamento colonialista, né? Principalmente em relação aos Estados Unidos, e essa música vai falar muito disso, né? A solução pro nosso povo eu vou dar, negócio bom assim ninguém nunca viu, tá tudo pronto aqui, é só vir pegar, a solução é alugar o Brasil, né? Então a crítica, a solução é alugar o Brasil, né? Vai falar da Amazônia, então essa ideia de que a nossa economia deve ser entregue aí
aos estrangeiros, né? Que é uma ideia que, de novo, está muito presente aí na nossa sociedade nesse momento. Tá? Outras músicas que vão falar de outras questões, como a coisa do amor livre, que está na música A Maçã, a crítica ao excesso de controle e de burocracia na música Carimbador Maluco, e outras músicas mais de cunho mais existencial, em que Raul discute sobre o ser ou não ser, a própria vida, sobre os pensamentos. Então tudo isso vai estar muito presente na música de Raul Seixas. É uma música que, se a gente ouvir ali com um carinho, com atenção, a gente vai tirar muitas mensagens, muitas lições. E, incrivelmente, uma música que vai muito além do seu tempo, e que hoje, aí, depois de tantos anos após a morte de Raul, ele morreu em 89, aí, 29 anos, após a sua morte, a gente ainda continua, né, ouvindo Raul, a gente continua cantando Raul. Então é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostaram aí, curte, compartilha. Se ainda não assinou o canal, a primeira vez que está vendo, assina aí o nosso canal. Ajuda a divulgar aí, porque a nossa ideia é fazer algum tipo de reflexão aí. Bora sair da caverna e toca Raul!